O vento descia da Serra Gaúcha com uma frieza que cortava até a respiração, e Valentina Serrano Cavalcante estava parada diante da porta fechada da mansão, com 3 crianças agarradas ao seu casaco. Mateus tinha 4 anos e ainda não entendia o que estava acontecendo. Isabela, com 6, apertava a mão da mãe com uma força que era pequena demais para mudar. Estava enrolado no casaco de Valentina, porque ela não havia tido tempo de pegar o carrinho, nem o cobertor, nem os sapatos de nenhum deles. Rafael havia aberto a porta e apontado para fora. Havia sido assim, sem gritos, sem gestos exagerados, com aquela voz baixa e controlada que ele usava quando tinha certeza absoluta de que tinha razão. Ele disse que sabia do que ela estava fazendo. Disse que ela havia tentado mover dinheiro para uma conta que ele não conhecia, e que isso era traição, e que ele não tolerava traição dentro de sua própria casa. Valentina abriu a boca para explicar que a conta era dela, que sempre havia sido dela, que existia antes do casamento e que ela nunca havia tocado em 1 centavo das finanças do grupo Cavalcante. Mas Rafael já havia se virado. A porta havia se fechado. O cadeado havia girado. Ela ficou parada por um momento que pareceu muito mais longo do que era, olhando para a madeira escura da porta, sentindo o frio entrar pela gola do casaco e pelos pés de Isabela, que usava apenas meias. A neve em Gramado naquela noite de julho não era forte, mas era real, fina como pó, cobrindo as pedras do caminho com uma camada branca que brilhava sob a luz da lanterna do portão. Era uma neve bonita, Valentina pensou de forma distraída. Era o tipo de neve que ela havia achado que precisava de uma família bonita em volta para fazer sentido. O celular vibrou no bolso do casaco. Ela esperou até chegar ao banco de pedra perto do portão, sentou Mateus no colo e Isabela do lado, e abriu a mensagem com uma mão só, enquanto a outra segurava o bebê. Era do Dr. Henrique Bastos, advogado da família Serrano. A mensagem dizia: Valentina, seu avô faleceu às 18 horas de hoje. O testamento será lido na segunda-feira. Você precisa estar presente. É urgente. E abaixo, numa segunda mensagem enviada 30 segundos depois: você é a única herdeira. Ela releu a frase 3 vezes. Depois fechou o celular e colocou de volta no bolso. Mateus havia encostado a cabeça no ombro dela e estava cochilando, indiferente ao vento. Isabela estava olhando para a porta fechada com aquela expressão de criança que ainda não tem palavras para o que sente, mas que já sabe que algo quebrou. Valentina a puxou para perto e encostou o queixo na cabeça da filha. Ela não chorou. Não naquela noite, não ali. Havia algo estranho acontecendo dentro do seu peito, uma espécie de silêncio que não era paz, mas que também não era desespero. Era mais parecido com o momento antes de uma decisão, quando tudo ainda está em suspenso e o peso do que vem a seguir ainda não pousou completamente. A Mercedes branca de Isadora Menezes estava estacionada no lado esquerdo da garagem. Valentina havia notado quando entrou às 5 da tarde, voltando da escola de Isabela. Havia fingido não notar, como havia fingido não notar muitas coisas nos últimos meses. Era um hábito que ela havia desenvolvido ao longo de 4 anos de casamento, esse de ver e guardar e não dizer nada, achando que o silêncio era uma forma de generosidade. Agora, com os filhos aninhados contra ela na neve, ela pensava que talvez o silêncio houvesse sido sua maior fraqueza. Ela levantou, ajeitou Pedro no braço esquerdo, pegou a mão de Mateus com a mão direita e disse para Isabela que iam andando até a rua principal para chamar um carro. Isabela perguntou para onde iam. Valentina respondeu que tinham um lugar. Não era mentira. Havia um apartamento pequeno em Gramado, um apartamento que estava registrado em nome da Serrano Administrações, uma empresa que existia antes de Rafael existir na vida dela e que ela havia mantido discretamente porque o avô havia insistido. Você nunca sabe o que o mundo vai te pedir, Francisco Serrano havia dito uma vez, com aquela voz rouca de homem que havia construído tudo do zero. Mantenha sempre uma porta que seja só sua. Ela havia achado exagerado na época. Havia rido até. Enquanto caminhava pela rua coberta de neve com 3 crianças, Valentina pensou em Rafael. Não com raiva, o que a surpreendeu. Ela pensou nele como pensava em algo que havia amado genuinamente e que havia sido destruído por negligência, não por maldade, o tipo de destruição que acontece quando alguém é descuidado com o que tem porque não acredita que pode perder. Rafael havia construído uma imagem dela na própria cabeça, uma imagem de mulher fraca e dependente, e havia começado a tomar decisões baseadas nessa imagem
em vez de olhar de verdade para a pessoa que estava diante dele. Ela havia deixado. Essa era a verdade que doía mais do que o frio. O carro chegou em 8 minutos. O motorista olhou para eles, para as crianças sem casaco adequado e para a neve nos cabelos de Valentina, e não fez nenhuma pergunta. Ela agradeceu isso com um aceno de cabeça e deu o endereço do apartamento em voz baixa. No banco de trás, com os 3 filhos adormecidos contra ela abriu de novo a mensagem do Dr. Henrique. Você é a única herdeira. Ela sabia o que isso significava em números, porque o avô havia tentado ter essa conversa com ela durante anos, e ela havia desviado com a mesma habilidade com que desviava de tudo que a obrigava a escolher entre a vida que havia construído e a identidade que havia nascido com. Francisco Serrano havia começado com uma serraria nos anos 70 e havia terminado com um grupo empresarial que se espalhava por agronegócio, hotelaria e logística. O número exato que circulava nos bastidores era 500 milhões de dólares. Valentina olhou pela janela do carro para a neve que continuava caindo sobre gramado, sobre as casas de madeira, sobre os pinheiros que pareciam desenhos de cartão postal. Pensou em Rafael do outro lado da porta fechada, com Isadora no sofá da sala, com a certeza absoluta de que havia tomado a decisão certa. Havia algo que ele não sabia. Havia algo que ele nunca havia sido curioso o suficiente para descobrir. 4 anos atrás, quando o grupo Cavalcante havia chegado à beira da insolvência por causa de uma série de decisões ruins num mercado instável, um aporte anônimo de capital havia entrado através de um veículo de investimento chamado Grupo Serrano. Os documentos eram técnicos, os intermediários eram discretos, e Rafael havia assinado o contrato com a entidade sem nunca puxar o fio até o nome por trás. Havia sido grato ao Salvador anônimo da mesma forma que se é grato a um vento favorável, sem sentir necessidade de entender de onde vinha. Valentina havia orquestrado aquilo sem que ele soubesse. Havia feito porque o amava. Havia mantido em segredo porque não queria que ele a amasse pelo dinheiro e porque havia uma parte ingênua e teimosa dentro dela que acreditava que o amor construído sobre presença e paciência e silêncio era mais sólido do que qualquer estrutura feita de revelações e contratos. Havia errado nos cálculos. O apartamento ficava numa rua calma de gramado, num prédio antigo de 4 andares com vasos de flores nas janelas. Valentina conhecia a porteira de nome, porque havia mantido o apartamento em uso ocasional durante os anos de casamento, sempre com uma explicação razoável para Rafael quando precisava, sempre com aquele jeito dela de tornar as coisas parecerem menores do que eram. Ela subiu as escadas com Pedro no ombro e Mateus pendurado na manga, enquanto Isabela subia sozinha segurando no corrimão com as 2 mãos, sério como uma criança que decidiu ajudar sem que ninguém pedisse. Dentro do apartamento, ela aqueceu leite, encontrou biscoitos no armário, colocou as crianças no único quarto com os 2 colchões que havia, apagou a luz e sentou à mesa da cozinha no escuro por um longo tempo. Depois pegou o celular e discou para o Dr. Henrique. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Valentina disse, com a voz mais calma que conseguiu, que estaria presente na segunda-feira. Disse que precisava entender os detalhes do processo de transferência e o que estava incluído no testamento. E disse uma última coisa antes de desligar, uma coisa que ela mesma não havia planejado dizer, mas que saiu com a naturalidade de uma decisão que já havia sido tomada muito antes de ela perceber. Ela disse que estava pronta. Do outro lado da cidade, numa mansão com as luzes da sala ainda acesas, Rafael Cavalcante estava sentado no sofá, enquanto Isadora Menezes colocava uma taça de vinho na mesa de centro e sorria com aquele sorriso que ela guardava para as vitórias que ela achava que eram suas. Ela disse que havia acabado, que Valentina era exatamente o que ela sempre havia dito que era, uma mulher sem recursos e sem coragem, que havia desaparecido na neve, sem nem tentar lutar. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para o vinho sem beber. Havia algo que ele não conseguia identificar, uma espécie de incômodo pequeno que não tinha nome ainda, como uma pedra dentro do sapato que você ainda não percebeu onde está. O celular dele piscou com uma notificação. Era do departamento financeiro do Grupo Cavalcante. Um e-mail marcado como urgente, enviado por um fundo de investimento que ele nunca havia ouvido falar, solicitando uma reunião para discussão de obrigações contratuais pendentes. Rafael franziu a testa, colocou o celular na mesa, bebeu o vinho. A noite de neve em Gramado continuou caindo sobre tudo com a mesma indiferença bonita,
cobrindo as pedras do caminho da mansão e o banco perto do portão, onde Valentina havia sentado com os filhos, cobrindo o rastro de pegadas pequenas que ainda estava marcado na neve fresca, como um lembrete de que aquelas pessoas haviam estado ali e havia sido ele quem havia mandado embora. Na manhã seguinte, Gramado acordou com aquele silêncio específico que a neve produz quando cobre tudo durante a noite, um silêncio que parece mais completo do que o silêncio normal, como se o mundo tivesse abaixado o volume propositalmente. Isabela foi a primeira a acordar. Valentina a ouviu se mexendo no quarto, os passinhos no chão frio, e então a porta da cozinha abrindo devagar, com aquela cautela de criança que não quer acordar os outros. Valentina ainda estava à mesa, com a segunda xícara de café da manhã, e havia uma clareza estranha na cabeça depois de uma noite sem dormir, como acontece às vezes, quando a exaustão passa de um certo ponto e deixa no lugar uma espécie de lucidez fria. Isabela subiu na cadeira ao lado da mãe e ficou olhando para ela sem dizer nada por um momento. Depois perguntou: "Você ficou aqui a noite toda?" Valentina disse que sim. Isabela considerou isso com a seriedade de 6 anos e então disse: "A neve ainda está lá fora." Valentina disse que estava. Isabela disse que queria ver. Valentina levantou, colocou o casaco na filha por cima do pijama, abriu a janela um palmo, e as duas ficaram olhando para a rua coberta de branco, para os pinheiros carregados de neve nos galhos, para a luz fria da manhã, que tornava tudo mais quieto e mais nítido ao mesmo tempo. Isabela disse, sem tirar os olhos da janela: "A gente vai voltar para casa?" Valentina ficou em silêncio por um segundo, que foi exatamente um segundo. Depois disse: "Essa aqui é uma das nossas casas." Isabela processou isso. Então disse: "Mas é pequenininha." Valentina disse: "É." Isabela disse: "Eu gostei." E voltou para dentro para acordar os irmãos. Valentina ficou um pouco mais na janela. Lá fora, um homem passava pela calçada com um cachorro, ambos com aquele passo acelerado de quem tem frio, mas não quer demonstrar. Uma mulher varrendo a neve da frente da loja de doces da esquina. A vida normal de Gramado num sábado de julho, acontecendo toda em volta de um apartamento onde uma mulher estava silenciosamente reorganizando o que restava da vida dela. Ela fechou a janela e foi acordar o bebê. Durante a manhã, enquanto as crianças assistiam a um desenho no tablet que ela havia encontrado no armário do apartamento, Valentina sentou à mesa com um bloco de papel e começou a listar o que precisava fazer. Não era uma lista de dor. Era uma lista de logística. Ela havia aprendido com o avô que nas horas de crise, a pessoa que sobrevive melhor é aquela que consegue transformar emoção em tarefa antes que a emoção vire pânico. Francisco Serrano havia perdido tudo uma vez, nos anos 80, quando o governo havia congelado os ativos do país inteiro numa canetada, e ele havia acordado sem conseguir acessar um único cruzeiro. Ele havia contado essa história para Valentina muitas vezes, sempre terminando da mesma forma. Eu me sentei à mesa, peguei um papel e escrevi o que eu ainda tinha. Não o que eu havia perdido, o que eu ainda tinha. E era mais do que eu havia pensado. Valentina escreveu o que ainda tinha. O apartamento estava no nome da Serrano Administrações, que passaria para o nome dela na segunda-feira. Ela tinha o carro, que estava no seu nome e não no de Rafael. Tinha o celular, com os contatos do Dr. Henrique e dos outros advogados que haviam trabalhado com o avô. Tinha 3 filhos que estavam saudáveis e que haviam dormido bem. Tinha roupas suficientes para 2 ou 3 dias no apartamento, porque havia mantido um armário básico lá ao longo dos anos, mais por hábito do que por previsão. E tinha a herança, que ainda não era dela no papel, mas que seria na segunda-feira. Ela olhou para a lista por um momento. Depois escreveu, no final: "Eu tenho tempo", porque era isso que Rafael não havia calculado. Ele havia assumido que ela ia voltar, que ia bater na porta, ou ligar pedindo, ou mandar alguém pedir por ela. Ele havia construído toda a cena do dia anterior sobre essa premissa, a premissa de que Valentina precisava dele mais do que ele precisava dela, de que o desequilíbrio era estrutural e não podia ser invertido. Essa premissa havia sido a fundação de muitas das decisões dele nos últimos 4 anos, e ela havia contribuído para isso ao não corrigi-la quando ainda tinha oportunidade. Mas ela não ia bater na porta. Ela ia se sentar ali, no apartamento pequeno com as janelas com vista para a neve, e ia esperar a segunda-feira. O telefone tocou às 11 da manhã. Era Rafael. Ela deixou tocar 3 vezes, olhou para o nome na tela
e não atendeu, não porque quisesse fazê-lo sofrer, mas porque não havia nada que ela precisasse ouvir naquele momento que não pudesse esperar. Tudo o que Rafael tinha a dizer, ele poderia ter dito durante 4 anos. Tudo o que ela tinha a dizer para ele, ela ia dizer quando tivesse os documentos na mão. Isabela apareceu do quarto com Pedro no colo, enorme para o tamanho dela, o bebê rindo sem razão aparente como bebês fazem. Ela disse: "Mãe, o Pedro tá com fome." Valentina disse: "Eu sei, eu vou já." Isabela disse: "Você tá bem?" Valentina olhou para a filha de 6 anos segurando o irmão bebê com aquela seriedade toda e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito, não tristeza, mas algo mais próximo de determinação. Ela disse: "Tô bem, vem cá." Abraçou as 2 crianças juntas, bebê e tudo, e ficou assim por um momento antes de ir preparar a mamadeira. À tarde, ela ligou para sua prima Cláudia, a única pessoa da família com quem havia mantido contato regular durante os anos de casamento. Cláudia atendeu na primeira chamada e não fez perguntas sobre o que havia acontecido, porque conhecia Valentina bem o suficiente para saber que as perguntas viriam quando Valentina estivesse pronta para respondê-las. Disse apenas: "Você precisa de alguma coisa agora?" Valentina disse que precisava de roupas para as crianças e de alguém para acompanhar, lá na segunda-feira. Cláudia disse: "Estarei aí amanhã de manhã." Valentina disse obrigada. Cláudia disse: "Não precisa," e desligou. Foi só depois de desligar que Valentina percebeu que havia chorado um pouco, não muito, não o tipo de choro que vem do fundo e toma conta de tudo, mas o tipo que acontece quando alguém é bom com você de uma forma que você havia esquecido ser possível. Ela enxugou o rosto, foi checar se Mateus havia dormido e ficou olhando para os 3 filhos no quarto pequeno por um tempo. Pedro dormia com os braços abertos, como sempre fazia. Mateus estava enrolado numa bola. Isabela dormia de lado, com a expressão mais relaxada do que havia estado o dia todo. Valentina pensou que havia coisas que Rafael nunca havia parado para olhar, assim, com esse tipo de atenção, não porque fosse um pai ruim no sentido grosseiro da palavra, mas porque havia tantas coisas que ele via como garantidas que havia parado de realmente olhar para elas. Ela fechou a porta do quarto devagar, voltou para a cozinha, aqueceu mais café e ficou olhando pela janela para a rua que continuava coberta de neve, mais fina agora, com o céu começando a clarear nas bordas. O domingo ia chegar, e depois a segunda-feira. E depois tudo ia começar a ser diferente, não do jeito que ela havia planejado quando se casou, não do jeito que havia sonhado nos primeiros anos, mas diferente de uma forma que ela havia escolhido. E havia algo no peso dessa diferença que, estranhamente, ela conseguia suportar. Lá do outro lado da cidade, a Mercedes branca de Isadora continuava estacionada na garagem da mansão, e na caixa de entrada do departamento financeiro do Grupo Cavalcante, o e-mail do fundo de investimento continuava sem resposta, piscando com aquela marcação de urgente que ninguém havia lido com atenção suficiente ainda. O Dr. Henrique Bastos era um homem de 62 anos com cabelos brancos, óculos finos de armação dourada e o tipo de serenidade que vem não de ausência de problemas, mas de ter enfrentado tantos que o susto havia se tornado improvável. Ele havia trabalhado com Francisco Serrano por 23 anos. Havia visto o homem construir e perder e reconstruir. E quando Francisco havia dito, há 3 anos, que queria garantir que a neta nunca ficasse desprotegida, o Dr. Henrique havia entendido que aquilo não era uma instrução testamentária comum. Era uma preocupação de avô que havia observado demais e dito de menos durante tempo demais. O testamento havia sido redigido com precisão cirúrgica. Valentina Serrano Cavalcante era a herdeira universal dos bens do Grupo Serrano, incluindo participações societárias em 3 empresas de agronegócio no Rio Grande do Sul, 2 redes de hotéis boutique na Serra Gaúcha e em Santa Catarina, uma empresa de logística com operações no Paraná e São Paulo, e um portfólio de investimentos diversificados, cujo valor consolidado na data do falecimento de Francisco Serrano totalizava, nos cálculos mais conservadores, o equivalente a 500 milhões de dólares. A leitura do testamento aconteceu numa segunda-feira fria, numa sala de reuniões no andar superior de um escritório em Gramado, com vista para os pinheiros cobertos de geada. Valentina chegou com Cláudia, ambas pontuais. O Dr. Henrique as recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que dizia, sem precisar de palavras, que ele havia esperado por esse dia
e que estava pronto para o que viesse a seguir. Não havia outros herdeiros disputando. O avô havia se certificado disso com anos de antecedência. Valentina ouviu cada palavra do documento sendo lida em voz alta, sentada com as mãos quietas no colo, sem interrupções, sem reações visíveis que alguém de fora pudesse interpretar. Quando o doutor Henrique terminou e perguntou se havia alguma dúvida, ela disse que havia uma. Perguntou qual era o prazo para a transferência plena dos ativos para o seu nome. Ele disse que o processo jurídico completo levaria entre 30 e 60 dias, dependendo da complexidade de cada ativo, mas que ela poderia assumir poderes de gestão com efeito imediato, mediante a assinatura de um instrumento de mandato que ele já havia preparado. Ela assinou. Cláudia, sentada ao lado, não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a mão de Valentina por um segundo depois que a caneta pousou no papel e então tirou, sem drama. Quando saíram do escritório, o frio de julho havia ficado mais intenso, com aquele vento que vem das montanhas e encontra a cidade pela manhã. Valentina ficou parada na calçada por um momento, olhando para os pinheiros, para a rua movimentada de turistas que não sabiam nada do que havia acontecido nos últimos 3 dias, para um casal que passava com um carrinho de bebê e uma xícara de chocolate quente cada um. Cláudia ficou ao lado dela, também em silêncio, esperando. Valentina disse: "Eu preciso de um lugar para trabalhar." Cláudia disse: "O apartamento tem uma mesa." Valentina disse: "Preciso de uma equipe." Cláudia disse: "O Henrique tem." Valentina disse: "Então vamos começar." E começaram. Nos dias seguintes, o apartamento pequeno se transformou. Não fisicamente, porque Valentina não havia feito reformas nem comprado móveis novos, mas pela presença de pessoas que vinham e iam, advogados e contadores e gestores, que o doutor Henrique havia reunido ao longo dos anos a serviço de Francisco Serrano e que agora chegavam, um por um, para se apresentar à nova titular do grupo. Valentina os recebia à mesa da cozinha, com café, sem cerimônia, e fazia perguntas que demonstravam que ela havia prestado mais atenção às conversas do avô do que qualquer um havia imaginado. Havia crescido ouvindo aquele homem falar sobre negócios como outros avós falam sobre futebol, com paixão e detalhe, e a convicção de que o interlocutor entendia cada palavra mesmo quando não entendia, e havia aprendido mais do que ela própria havia percebido. As crianças haviam se adaptado com a velocidade que as crianças têm para se adaptar quando o ambiente básico está seguro. Pedro não sabia de nada e dormia satisfeito. Mateus havia descoberto que da janela do apartamento dava para ver uma padaria com uma vitrine iluminada de doces, e havia transformado isso no evento principal do dia. Isabela havia encontrado uma caixa de lápis de cor no armário e passava as tardes desenhando. Uma vez, ela trouxe um desenho para Valentina, uma casa pequena com neve na frente e 3 figuras dentro de um círculo que deveria ser uma janela. Valentina perguntou onde era. Isabela disse: "Aqui." Valentina ficou olhando para o desenho por um momento mais longo do que havia planejado. Rafael havia ligado 4 vezes. Depois havia parado. Valentina sabia, por informações que chegavam através de canais que não exigiam que ela perguntasse diretamente, que ele havia voltado a São Paulo com Isadora e que havia comunicado ao departamento jurídico do Grupo Cavalcante que estava iniciando o processo de divórcio. Essa informação havia chegado através do Dr. Henrique, que havia sido contactado pelo advogado de Rafael para discutir a questão da guarda das crianças e da partilha de bens. O advogado de Rafael havia pedido um inventário dos bens de Valentina. Valentina havia ficado quieta quando o Dr. Henrique contou isso. Depois havia sorrido levemente, o tipo de sorriso que não tem alegria dentro, mas tem alguma coisa mais fria que alegria, que é o reconhecimento de que a outra pessoa acabou de fazer exatamente o movimento que você havia imaginado que ela faria. Ela disse: "Deixa eles descobrirem por conta própria." O Dr. Henrique disse que a estratégia era arriscada, que havia prazos no processo de divórcio e que divulgar os ativos era obrigação legal. Valentina disse que ela sabia. Disse que ia cumprir todas as obrigações legais nos prazos corretos, mas que havia uma diferença entre cumprir a lei e oferecer informações antes que elas fossem pedidas, e que ela pretendia exercer essa diferença. O Dr. Henrique ajustou os óculos e disse, com a neutralidade de quem está registrando uma decisão sem julgá-la: "Muito bem." Isadora Menezes havia entrado na vida de Rafael com a precisão de quem havia estudado o terreno antes de dar o primeiro passo.
Valentina a conhecia faz tempo o suficiente para não subestimá-la. Elas haviam se cruzado em eventos sociais ao longo dos anos de casamento, com aquela cordialidade superficial que é quase indistinguível de afeto para quem está de fora e que é absolutamente transparente para quem está dentro. Isadora era bonita de uma forma cuidada, com roupas que nunca estavam erradas e um jeito de entrar numa sala que fazia as pessoas olharem. Ela havia crescido em São Paulo numa família de classe média alta que havia perdido dinheiro quando ela tinha 12 anos e havia passado o resto da vida tentando voltar ao nível que achava que merecia. Valentina sabia disso porque havia se dado ao trabalho de descobrir, não por paranoia, mas porque o avô havia ensinado que conhecer as pessoas ao redor é uma forma de respeito, tanto por elas quanto por si mesmo. O que ela não havia calculado completamente era o tamanho do interesse financeiro de Isadora. Foi o Dr. Henrique quem trouxe essa informação, no quarto dia depois da leitura do testamento, com aquela expressão de homem que está prestes a dizer algo desconfortável, mas necessário. Ele disse que havia feito uma pesquisa sobre Isadora Menezes a pedido de Valentina e que havia encontrado algo que ela precisava saber. Isadora, através de uma empresa de fachada, detinha uma nota promissória antiga da família Serrano, datada de 15 anos atrás, quando o avô havia passado por uma fase difícil de liquidez. A nota havia sido adquirida por Isadora, ou pela empresa que a representava, há cerca de 2 anos, na data em que o estado de saúde de Francisco Serrano havia se tornado público no setor empresarial. O valor nominal era relevante, mas o mais importante era a cláusula de vencimento antecipado, que podia ser acionada mediante contestação judicial da capacidade da herdeira de assumir os bens. Valentina ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Ela comprou a dívida do meu avô para me usar como alavanca." O Dr. Henrique disse que era a leitura mais direta, sim. Valentina disse: "Quanto tempo ela tem para acionar isso?" Ele disse: "Ela pode protocolar a contestação a qualquer momento. A questão é que se ela contestar a sua capacidade de gestão antes da transferência completa dos ativos, vai gerar um processo judicial que pode congelar a herança por meses." Valentina ficou olhando para a janela. Lá fora, Gramado estava ensolarada naquela manhã, com aquela luz de inverno que é diferente da luz do verão, mais clara e mais fria ao mesmo tempo, como se o sol estivesse presente, mas preferisse não se comprometer. Ela pensou que Isadora havia se movido com inteligência. Havia comprado a dívida antes de agir, havia esperado pelo momento certo, havia usado Rafael como veículo, sem necessariamente fazer Rafael entender que estava sendo usado. Era uma estratégia que exigia paciência e visão de longo prazo, e Valentina, pela primeira vez, desde que havia saído da mansão na neve, sentiu algo que não era exatamente medo, mas que reconhecia como respeito pelo inimigo. E respeito pelo inimigo, o avô havia ensinado, é o primeiro passo para derrotá-lo. Ela disse ao Dr. Henrique: "Preciso que você me arranje todos os registros da nota promissória, a data original, o histórico de transferência e o contrato da empresa que Isadora usa. Quero saber se há alguma irregularidade no processo de aquisição." Ele disse: "Já estou trabalhando nisso." Valentina disse: "E preciso de uma outra coisa. O processo de contestação, se ela mover, vai exigir que eu compareça pessoalmente. Quero estar pronta para isso." Ele disse: "Eu preparo o dossiê." Valentina disse: "Não só o dossiê." Ele olhou para ela por sobre os óculos. Ela disse: "Eu tenho documentos que provam quem é a Serrano Administrações. Tenho os registros completos do aporte que foi feito no Grupo Cavalcante há 4 anos. Se for necessário, eu uso." Dr. Henrique ficou quieto por um segundo. Depois disse, com aquela voz neutra que escondia uma aprovação discreta: "Essa informação vai mudar muita coisa, Valentina." Ela disse: "Eu sei, por isso eu estou esperando o momento certo." À noite, depois das crianças dormirem, ela ficou sentada à mesa com os documentos do Grupo Serrano espalhados na frente, planilhas e contratos e registros de transferência que ela havia pedido ao departamento financeiro do grupo naquela tarde. Havia algo reconfortante em trabalhar com números, com a precisão fria de balanços e projeções, onde cada coisa tinha um lugar definido e as consequências de cada decisão eram rastreáveis. Era diferente dos relacionamentos humanos, onde as consequências chegavam tarde e por caminhos que ninguém havia previsto. Cláudia havia ficado para jantar e estava dormindo no sofá,
recusando o quarto com a lógica de que o sofá era dela e que o quarto era das crianças, e que essa discussão já estava encerrada. Valentina olhou para a prima dormindo com o casaco dobrado debaixo da cabeça como travesseiro e sentiu aquela gratidão específica que não tem palavras adequadas, a gratidão pelo tipo de pessoa que aparece sem que você precise pedir. Do outro lado do estado, em São Paulo, Rafael Cavalcante estava na sede do Grupo Cavalcante quando o e-mail chegou pelo segundo canal, desta vez não para o departamento financeiro, mas diretamente para o endereço pessoal dele. Era do fundo de investimento que havia tentado contato na semana anterior. O assunto dizia: obrigações contratuais pendentes Acordo Serrano Cavalcante 2021. Rafael abriu o e-mail, leu as primeiras 3 linhas e fechou. Abriu de novo. Leu mais devagar. O contrato de aporte de capital que havia sido assinado em 2021 com o veículo, Grupo Serrano, continha uma cláusula de preferência que havia passado despercebida na época, ou talvez não houvesse sido lida com a atenção devida pelo jurídico que havia analisado. A cláusula estabelecia que, em caso de mudança de controle ou qualquer transação societária relevante no Grupo Cavalcante, o Grupo Serrano teria direito de preferência ou, alternativamente, de resgate antecipado com acréscimo de juros. O fundo havia sido notificado de um processo de divórcio envolvendo a herdeira do Grupo Serrano e havia considerado prudente entrar em contato. Rafael ficou olhando para a tela por um longo tempo. A herdeira do Grupo Serrano. Ele ligou para o jurídico. Depois ligou para o contador. Depois ficou sentado na cadeira do escritório por um bom tempo, com a janela para São Paulo escurecendo enquanto as luzes da cidade acendiam uma por uma, pensando numa mulher que havia saído da sua casa na neve sem dizer uma palavra, sem chorar, sem fazer nenhum dos movimentos que ele havia esperado que ela fizesse. A auditoria chegou numa manhã de terça-feira, com a formalidade discreta de uma bomba que ainda não explodiu. 2 homens de terno cinza e uma mulher com uma pasta preta se apresentaram na recepção do Grupo Cavalcante em São Paulo com a documentação de um fundo de investimento chamado Serrano Capital Partners e solicitaram acesso aos registros contábeis referentes ao período de 2020 a 2021. A recepcionista foi até o assistente de Rafael. O assistente foi até Rafael. Rafael ficou parado no corredor por 3 segundos e então disse: "Manda eles para a sala de conferências 3. E foi se trocar de paletó porque o que estava vestindo parecia, de repente, inadequado para o que estava vindo. A mulher que liderava a equipe de auditoria se chamava Marina Fontes, e ela tinha a cortesia profissional de alguém que havia feito esse tipo de visita muitas vezes e havia aprendido que hostilidade não ajudava nenhuma das partes. Ela explicou, com clareza e sem pressa, que o Serrano Capital Partners havia sido notificado de mudanças societárias em andamento no Grupo Cavalcante e que a auditoria era um direito previsto no contrato de 2021 que ele certamente havia lido e assinado. Rafael disse que havia lido. Marina disse ótimo e abriu a pasta. Levou 2 dias. No final do segundo dia, Marina entregou a Rafael um relatório preliminar e disse que o departamento jurídico do Serrano Capital Partners entraria em contato para discutir os próximos passos. Rafael pegou o relatório, agradeceu com a frieza de quem está tentando parecer mais tranquilo do que está e foi para o escritório fechar a porta. O relatório era denso e técnico, mas havia uma linha que saltava de todas as outras, uma linha que o contador havia tentado explicar na noite anterior, com aquela paciência dolorosa de quem está explicando algo óbvio para alguém que não quer entender. O Grupo Serrano havia aportado o capital em 2020 através de um instrumento que era, na prática, tanto investimento quanto dívida. Se acionada a cláusula de resgate, o Grupo Cavalcante teria que devolver o capital original com acréscimo de um percentual que, naquele momento, representava um valor que tornava a operação extremamente complexa sem uma renegociação. Rafael ficou olhando para o número por um tempo. Ele havia assinado aquele contrato sem perceber quem estava do outro lado. Havia confiado no jurídico, havia confiado no intermediário, havia estado aliviado demais com o salvamento do grupo para ir fundo nos detalhes. Era o tipo de descuido que ele teria repreendido em qualquer outro executivo que trabalhasse para ele. Ele ligou para Isadora naquela noite. Ela atendeu com a voz levemente impaciente de alguém que estava no meio de outra coisa. Rafael disse que precisava conversar sobre o Grupo Serrano. Houve um silêncio curto do outro lado da linha.
o tipo de silêncio que tem textura, que não é vazio, mas que está processando algo. Depois Isadora disse: sobre o quê, especificamente? Rafael disse: sobre quem é o Grupo Serrano. Outro silêncio. Isadora disse: isso é o departamento jurídico que tem que resolver, Rafael. Rafael disse: Isadora, apenas o nome, com aquele tom que usava quando havia chegado ao limite da paciência e não queria mais circunlóquios. Isadora disse que havia coisas que eram complexas de explicar por telefone. Rafael disse que ia até lá. Ela disse que não era uma boa noite. Ele disse que ia mesmo assim. A reunião entre os dois foi, pelos relatos posteriores que chegaram a Valentina por canais indiretos, menos uma conversa e mais um interrogatório disfarçado de conversa. Rafael havia chegado ao apartamento de Isadora em São Paulo com aquela energia contida que pessoas de poder usam quando estão com raiva e não querem que apareça no rosto. Havia sentado no sofá e havia feito perguntas diretas sobre o Grupo Serrano, sobre a nota promissória da família Serrano, sobre o que Isadora sabia e desde quando sabia. Isadora havia respondido com meias-verdades arranjadas com habilidade, admitindo o suficiente para parecer honesta e escondendo o suficiente para manter controle da narrativa. Havia dito que a família Serrano era de Gramado, que havia uma herdeira, que essa herdeira havia se casado com um homem poderoso e havia escolhido manter o perfil baixo por razões que ela não podia confirmar. Havia dito que achava que Rafael merecia saber com quem estava se relacionando. Havia dito que havia tentado protegê-lo. Rafael havia saído do apartamento de Isadora mais confuso do que quando havia entrado, que era exatamente o resultado que ela havia planejado. Na manhã seguinte, ele ligou para o advogado e disse que precisava de informações sobre a família Serrano. O advogado disse que ia apurar. Rafael disse que precisava saber se havia alguma conexão entre o Grupo Serrano e Valentina, que era o sobrenome de solteira dela. O advogado ficou em silêncio por um segundo e depois disse: o sobrenome dela antes do casamento era Serrano. Rafael disse: eu sei. Disse: descubra o resto. O que chegou de volta ao advogado, e então chegou a Rafael, foi um fragmento de informação que havia saído de um ex-funcionário do departamento contábil do Grupo Serrano, um homem que havia trabalhado com Francisco Serrano por anos e que havia pedido demissão alguns meses antes do falecimento do patriarca após um desentendimento sobre bônus. Esse homem havia confirmado, mediante conversação informal, que a operação de 2021 com o Grupo Cavalcante havia sido aprovada pessoalmente por Francisco Serrano e que havia uma instrução interna de que o nome da família não deveria aparecer nos documentos externos, apenas o nome da holding de investimento. Rafael ficou com essa informação por um dia inteiro, antes de fazer o que havia decidido fazer. Ele ligou para Valentina. Ela atendeu depois de 4 toques, com uma voz completamente calma, sem surpresa, sem aquela mudança de tom que as pessoas têm quando não esperavam a ligação. Ele disse: eu preciso de uma conversa. Ela disse: eu sei. Ele disse: pessoalmente. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: quinta-feira, Gramado. E desligou sem combinar lugar, porque os dois sabiam que havia apenas um lugar em Gramado que pertencia à história deles. O café no centro de Gramado havia sido onde eles haviam tomado o primeiro café juntos, 5 anos antes, numa tarde fria de maio, quando ele estava ali a trabalho e ela havia entrado encharcada de chuva e havia sentado na única mesa vaga, que era a mesa dele. Havia sido banal e acidental e havia se tornado importante de um jeito que nenhum dos dois havia gerenciado direito. Ela chegou antes dele. Estava sentada de costas para a entrada, com as mãos em volta de uma xícara de café, olhando para a rua pela janela. Rafael a viu antes que ela o visse, e teve um segundo onde apenas ficou parado na entrada, olhando. Ela estava diferente e estava igual, o que era um paradoxo que não se resolvia facilmente. O cabelo estava preso, a postura estava reta, havia uma qualidade na forma como ela estava sentada que era diferente de como se sentava antes, uma espécie de ocupação de espaço que não era arrogância, mas que era definitivamente presença. Ele foi até a mesa, sentou-se. Ela virou a cabeça para ele com aquela lentidão que não era afetação, mas que simplesmente era o ritmo dela, sempre havia sido. Rafael disse: obrigado por vir. Ela disse: você pediu. Rafael disse: eu queria te explicar. Ela disse, com uma quietude que ele não havia esperado: eu não vim para explicações suas. Vim porque tenho coisas a dizer, não a ouvir.
Ele ficou em silêncio. Ela disse que havia uma questão jurídica em andamento envolvendo a herança do avô e que havia uma terceira parte tentando complicar o processo. Disse que os filhos estavam bem e que ia providenciar o encontro das crianças com o pai de forma regular. Disse que havia contratado advogados para o processo de divórcio e que a advogada dele já havia recebido o contato. Disse tudo isso com a mesma voz que havia usado na vida inteira para as coisas pequenas: pedir comida no restaurante, falar com a pediatra, organizar a agenda escolar de Isabela, mas com um peso por baixo que era completamente novo. Rafael ficou ouvindo. Quando ela terminou, ele disse: "O Grupo Serrano." Ela não disse nada. Ele disse: "A Serrano Administrações, o apartamento em Gramado, o aporte de 2021. Ela olhou para ele com aqueles olhos que eram castanhos e que naquela luz fria de inverno pareciam mais escuros do que em qualquer outra circunstância. Ele disse: "Fui eu?" Ela disse: "O quê?" Ele disse: "Fui eu que fiz o que você estava esperando que eu fizesse." Ela ficou quieta. Ele disse: "Quando é que você ia me contar?" A voz saiu mais áspera do que ele havia pretendido. Ela disse: "Muito devagar. Quando você fosse a pessoa que me fez acreditar que era, quando nos casamos." O silêncio entre eles durou o tempo de uma xícara de café esfriar. Depois Rafael disse: "Isso é uma resposta?" Ela disse: "É uma resposta honesta." Ele disse: "Você me deixou assinar um contrato sem saber com quem estava negociando." Ela disse: "Você deixou uma mulher e 3 filhos na neve, sem saber com quem estava se casando." As palavras saíram com calma, sem raiva aparente, e foi isso que tornou mais difícil de ignorar do que se ela tivesse gritado. Ele abriu a boca e fechou. Ela pegou a bolsa. Disse: "Eu vou pagar a conta." Ele disse que não. Ela disse: "Sim." E pagou. Ele ficou sentado depois que ela saiu, olhando para a mesa, para as 2 xícaras, para a janela pelo qual ela havia desaparecido virando a esquina sem olhar para trás. Havia algo que ele estava tentando formular em pensamento, mas que não chegava à linguagem ainda, sobre o quanto ele havia presumido e sobre o preço que presunções cobram quando a realidade decide apresentar a conta. Naquela tarde, Valentina estava de volta ao apartamento quando o Dr. Henrique ligou com uma informação que havia chegado do cartório. Isadora havia protocolado a contestação judicial da herança. O processo estava em andamento. Valentina disse: "Já esperava." O Dr. Henrique disse: "Ela vai alegar que a transferência é irregular, que há conflito de interesse no testamento e que Francisco Serrano não estava em plena capacidade cognitiva quando o redigiu." Valentina disse: "O testamento foi assinado há 3 anos, com laudo médico e 2 testemunhas." O Dr. Henrique disse: "Eu sei, mas contestação compra tempo." Valentina disse: "Quanto tempo temos antes da audiência preliminar?" Ele disse: 3 semanas. Valentina disse: "É suficiente?" Ele disse: "Para o quê?" Ela disse: "Para o que vem depois disso." Ela desligou e foi para o quarto verificar as crianças. Isabela estava desenhando, mais uma casa pequena com neve, mas desta vez com mais figuras dentro. Valentina contou as figuras. Eram 5. Ela sentou na beira da cama e ficou olhando para o desenho por um momento, para aquelas 5 figuras simples dentro da janela, e pensou que a filha havia incluído uma figura a mais desta vez, uma figura alta ao lado das 4 dela, e que essa decisão havia sido da Isabela, não dela, e que 6 anos eram ao mesmo tempo muito pouco e muito mais do que se pensava. Na semana seguinte, Rafael fez algo que sua advogada havia aconselhado contra. Ele foi pessoalmente ao escritório do Dr. Henrique Bastos em Gramado. Não havia marcado hora. Chegou às 2 da tarde, disse à recepcionista que o seu nome era Rafael Cavalcante e que gostaria de falar com o Dr. Henrique sobre o processo de herança. A recepcionista ligou para dentro. Houve uma pausa, então ela disse: "O Dr. Henrique pode receber Lu daqui a 30 minutos." Ele esperou. Às 2h30, foi levado a uma sala onde o Dr. Henrique estava sentado com a expressão de alguém que havia decidido de antemão ouvir mais do que falar. Rafael sentou, ajeitou os ombros e disse diretamente: "Eu sei quem é o Grupo Serrano." O Dr. Henrique disse: "Com todo o respeito, Sr. Cavalcante, o fato de você saber isso não altera as obrigações legais que estão em andamento." Rafael disse: "Eu não vim para alterar nada. Vim porque há uma contestação judicial contra minha ex-esposa que não foi feita no meu interesse e que eu não autorizei."
O doutor Henrique ficou quieto. Rafael disse: há coisas que aconteceram que eu não sabia, não todas. Não estou aqui para fazer isso parecer menor do que é. Mas a contestação da Isadora não tem o meu apoio e eu quero que fique registrado. O doutor Henrique disse: registrado onde, senhor Cavalcante? Rafael disse: onde for necessário. O advogado considerou isso por um momento. Depois disse: posso repassar essa informação a Valentina. Rafael disse: eu preferia falar com ela diretamente. O doutor Henrique disse: isso depende dela. Rafael disse: eu sei, e se levantou para ir embora. Na porta, virou e disse, sem olhar completamente para trás: o aporte de 2021. Eu não sabia. O doutor Henrique não respondeu. Rafael saiu. Naquela noite, Valentina recebeu a mensagem do doutor Henrique reportando a visita. Ela leu 2 vezes. Depois colocou o celular na mesa e ficou olhando para o teto por um tempo. Havia algo acontecendo em Rafael que ela reconhecia, não porque fosse idêntico ao que havia acontecido nele antes, mas porque era da mesma família, o tipo de movimento interno que as pessoas fazem quando começam a perceber que a história que haviam contado para si mesmas sobre uma situação estava errada e que consertar isso vai custar algo que elas não necessariamente estavam dispostas a pagar. Mas ela não havia chegado até aqui para ser simpática com o timing emocional de Rafael Cavalcante. Ela tinha uma audiência em 3 semanas e uma adversária que havia comprado uma dívida de 15 anos com o único propósito de usá-la como arma. Essas eram as prioridades. O resto ia ter que esperar. A sala de audiências do tribunal em Gramado era menor do que pareceria adequado para o peso do que estava sendo discutido. As cadeiras de madeira escura, as paredes claras, a luz que vinha de 2 janelas altas e criava um ângulo frio sobre as mesas das partes. O juiz, um homem de cabelos grisalhos com óculos sem aro, havia lido a contestação de Isadora com a atenção metódica de quem havia visto esse tipo de manobra antes e reservava seu julgamento para o momento certo. Do lado esquerdo, Valentina sentada ao lado do doutor Henrique e de mais 2 advogados especialistas em direito sucessório que haviam sido trazidos de Porto Alegre. Do lado direito, o advogado de Isadora, um homem jovem com a postura de quem havia praticado a entrada na sala na frente do espelho. Isadora não estava presente na audiência, o que já dizia algo sobre a estratégia dela. A contestação alegava 3 pontos: que Francisco Serrano havia demonstrado sinais de comprometimento cognitivo nos 2 anos antes de sua morte, que o testamento havia sido redigido sob influência de terceiros com interesse financeiro e que Valentina não havia revelado conflito de interesse como potencial herdeira em transações comerciais que haviam envolvido membros da família. O terceiro ponto era o mais ousado e o mais revelador, porque, para alegá-lo, o advogado de Isadora havia precisado mencionar, ainda que obliquamente, a existência de uma relação entre o grupo Serrano e o grupo Cavalcante. Valentina havia percebido isso quando o doutor Henrique a havia informado sobre os termos da contestação, e havia ficado quieta por um momento, de olhos no teto, enquanto algo se encaixava dentro da estratégia dela, como uma peça que havia estado esperando pelo momento certo. O advogado de Isadora apresentou os argumentos com fluência, citando datas e documentos, construindo um caso que parecia sólido na superfície e que dependia, no centro, de que ninguém fosse capaz de desmontar o argumento do comprometimento cognitivo do avô. Ele havia providenciado um laudo de um médico que havia atendido Francisco Serrano 2 anos antes da morte, um laudo que descrevia episódios de confusão ocasional, o tipo de documento que pode ser interpretado de formas muito diferentes dependendo de quem está lendo. O doutor Henrique esperou o advogado terminar. Então se levantou com a calma de quem não tem pressa porque as cartas que tem na mão são suficientes. Apresentou o laudo neurológico completo de Francisco Serrano, assinado por 2 especialistas independentes, datado do mesmo período, que atestava plena capacidade cognitiva. Apresentou as 2 testemunhas do testamento, uma delas um notário de reputação impecável. E apresentou correspondência pessoal do próprio Francisco Serrano, cartas manuscritas escritas nos últimos 6 meses de vida, que demonstravam não apenas lucidez, mas um planejamento cuidadoso e intencional de cada decisão que havia tomado sobre o patrimônio. O juiz ouviu tudo com aquela atenção metódica. Depois disse que ia suspender a audiência por 20 minutos e que quando voltasse gostaria de ouvir a argumentação sobre o terceiro ponto da contestação, especificamente sobre o alegado conflito de interesse.
No corredor, Valentina ficou de pé ao lado de uma janela, enquanto o Dr. Henrique conversava com os outros advogados em voz baixa. A luz do corredor era diferente da sala, mais fria, com aquela qualidade hospitalar que corredores de tribunal têm. Ela olhou para as mãos, para os dedos quietos, e pensou que havia chegado o momento. Não o momento que ela havia planejado com exatidão cirúrgica, porque a vida raramente tem a cortesia de seguir planos com exatidão, mas o momento que ela havia sabido, desde aquela noite na neve, que ia chegar cedo ou tarde. Ela disse ao Dr. Henrique: use os documentos da operação de 2021. Tudo. O contrato completo, os registros de transferência, a autorização interna com a minha assinatura de aprovação enquanto gestora da Serrano Administrações. Ele disse: isso vai expor tudo. Ela disse: eu sei. Ele disse: incluindo o fato de que você financiou o marido sem ele saber. Ela disse, com uma voz que não tinha hesitação: ex-marido. E o processo de divórcio ainda está em andamento porque nós dois escolhemos isso. Ele disse: vai mudar a dinâmica do processo de divórcio também. Ela disse: eu sei. Ele disse: você tem certeza? Ela disse: eu fiz a pergunta que tinha que fazer antes de tomar essa decisão. E a resposta foi que eu não estou mais disposta a ficar pequena para que alguém se sinta confortável. Coloca os documentos na mesa. O Dr. Henrique colocou. Quando a audiência retomou e o advogado de Isadora abriu a boca para argumentar sobre o terceiro ponto, o Dr. Henrique o interrompeu educadamente, pediu permissão ao juiz para apresentar documentação relevante e então começou a ler. Leu com voz pausada e clara, como quem não tem medo das palavras que está pronunciando. Os detalhes do contrato entre Serrano Capital Partners e o Grupo Cavalcante, a data da operação, o valor aportado, as condições e a identidade da parte contratante. Leu o nome da Serrano Administrações. Leu a cláusula que identificava Valentina Serrano como a gestora autorizada da operação. Leu o e-mail de aprovação interna com a assinatura dela. Cada palavra caiu na sala com o peso que palavras têm quando são verdadeiras e estão sendo ditas no lugar certo na hora certa. O advogado de Isadora estava, pela segunda vez naquela manhã, de pé com a boca semi-aberta. O juiz havia se endireitado na cadeira, e numa fileira atrás das partes, sentado com a postura tensa de quem havia chegado cedo e ficado quieto, Rafael Cavalcante estava ouvindo cada palavra com uma expressão que começou como atenção, passou por incompreensão e chegou a alguma coisa que não tinha nome único porque era composta de muitas coisas ao mesmo tempo. Reconhecimento, peso e algo que doía com uma especificidade que ele não havia sentido antes. Ele havia vindo à audiência porque o advogado havia dito que era um processo público e que ele tinha o direito de estar presente. Havia dito ao advogado que era apenas para acompanhar. Havia dito para si mesmo que era para entender o que estava acontecendo com os recursos que poderiam impactar a situação financeira do Grupo Cavalcante. Havia se sentado no fundo da sala cedo e havia ficado olhando para a nuca de Valentina, para a postura reta, para o jeito que ela ficava absolutamente imóvel enquanto o advogado dela falava, e havia pensado que havia algo errado na imagem que ele havia guardado dela nos últimos anos, uma imagem que estava se desfazendo em camadas enquanto ele ficava ali ouvindo. Quando o nome dela foi lido como gestora da operação de 2021, ele fechou os olhos por um segundo. Ela havia salvado o Grupo Cavalcante. Havia feito isso antes do casamento, ou no início dele, quando as coisas estavam muito mal e ele havia pensado que ia perder tudo. Havia feito isso em silêncio, sem avisar, sem usar isso como moeda, sem nem deixar que ele soubesse com quem havia negociado. E ele havia passado os anos seguintes construindo a imagem de uma mulher fraca e dependente, enquanto essa mulher ficava quieta e deixava que ele fosse, sem o corrigir, sem o confrontar, porque havia achado que o silêncio era generosidade. O advogado de Isadora tentou objetar que a documentação era irrelevante para a contestação em questão. O Dr. Henrique argumentou, com paciência e precisão, que a documentação era absolutamente relevante porque demonstrava que Valentina havia agido como gestora empresarial competente e de boa fé em transações que precediam e eram independentes do vínculo matrimonial, o que refutava diretamente qualquer alegação de inadequação para assumir a herança. O juiz pediu silêncio e olhou para os documentos por um longo momento. Então disse que ia suspender a audiência até a semana seguinte para a análise completa da documentação e que estava inclinado, com base no que havia visto até agora,
a indeferir a contestação, mas que daria o prazo para que ambas as partes apresentassem manifestações finais. Isadora havia perdido a primeira batalha. A segunda parte, ela havia planejado para depois da audiência. Valentina estava no corredor, conversando com o Dr. Henrique sobre os próximos passos, quando o celular dela tocou com um número desconhecido. Ela atendeu por reflexo. A voz do outro lado era de Isadora, calma e controlada como sempre, com aquela qualidade de quem sabe que está perdendo, mas prefere definir os termos da derrota. Isadora disse: "Você foi mais longe do que eu calculei." Valentina disse: "Eu sei." Isadora disse: "Mas tem uma coisa que você não considerou." Valentina esperou. Isadora disse: "Os seus filhos, que é muito fácil, num processo de custódia, levantar questões sobre a estabilidade de um lar, sobre uma mãe que mudou 3 crianças de casa no meio da noite sem planejamento, sobre exposição das crianças a estresse familiar." Valentina ficou em silêncio por um segundo. Isadora disse: "O Rafael tem um advogado de família muito bom." Valentina disse, com uma voz completamente quieta: "Você acabou de me dizer qual é a sua próxima jogada. Isso foi um erro." E desligou. Virou para o Dr. Henrique, que havia ouvido o lado dela da conversa, e disse: "Ela vai tentar complicar o processo de custódia." Ele disse: "Eu já havia previsto essa possibilidade." Valentina disse: "Então eu preciso que você me diga exatamente o que precisamos para bloquear isso." Ele disse: "Precisamos de documentação de que as crianças estão estáveis, seguras e bem cuidadas, e de que a mudança foi necessidade, não negligência." Valentina disse: "Eu tenho tudo isso." Ele disse: "E precisamos que o pai das crianças não use isso contra você." Valentina ficou quieta por um momento. Então disse: "Eu vou resolver essa parte." Ela foi para o carro, sentou, fechou a porta e ficou olhando para o para-brisa por um momento antes de discou o número que ela não havia discado por iniciativa própria desde que havia saído da mansão na neve. Rafael atendeu no primeiro toque, como se estivesse com o telefone na mão esperando. Ela disse: "Você estava na sala de audiências?" Ele disse: "Estava." Ela disse: "Você ouviu tudo?" Ele disse: "Ouvi." Houve um silêncio entre eles, pesado com tudo que havia sido dito e tudo que não havia sido. Rafael disse: "Valentina." Ela disse: "Não agora. Eu preciso de uma coisa concreta." Ele disse: "O que você precisar?" Ela disse: "A Isadora vai tentar usar as crianças no processo. Eu preciso que você esteja do meu lado nisso, não do dela." Ele disse, sem hesitação: "Estou." Ela disse: "Eu vou precisar disso documentado." Ele disse: "Eu ligo para o meu advogado agora." Ela disse: "Obrigada." Ele disse: "Valentina." Ela esperou. Ele disse: "O que você fez em 2021?" Ela disse: "Isso foi há muito tempo." Ele disse: "Eu sei. Mas eu preciso dizer que eu entendi o que isso significa." Ela disse: "Você não precisa me dizer nada agora." Ele disse: "Eu preciso." Ela ficou em silêncio. Ele disse: "Você me salvou e eu te mandei embora na neve." Ela disse, devagar: "Sim, você fez isso." E desligou, ficou olhando para o para-brisa por mais um momento. Lá fora, Gramado estava fria e ensolarada, com aquela luz de inverno que tornava tudo mais nítido do que parecia confortável. Isadora estava em algum lugar planejando o próximo movimento. Os filhos estavam no apartamento com Cláudia esperando a mãe chegar. O processo de herança havia dado um passo importante hoje, e Rafael Cavalcante estava em algum lugar com um telefone na mão e a compreensão completa, provavelmente pela primeira vez, do quanto havia destruído com a mesma eficiência impiedosa com que havia construído tudo mais na vida dele. Ela ligou o carro e foi buscar os filhos. Cena I. O saguão, o aeroporto, o fim de uma fuga que ela pensou que podia dar. A informação chegou às 6h42 da manhã, por uma mensagem do Dr. Henrique. Isadora tentou embarcar para Lisboa às 6 horas. Mala grande, passagem só de ida. Foi detida pela segurança do aeroporto por solicitação da Polícia Federal mediante ofício do nosso departamento jurídico. Ela está no saguão de desembarque aguardando. Valentina estava acordada quando a mensagem chegou. Havia dormido pouco, o tipo de noite em que o sono fica fino e cheio de interrupções, porque o corpo sabe que o dia seguinte vai exigir presença completa. Ela leu a mensagem 2 vezes, colocou o celular sobre a cama e ficou olhando para o teto por exatamente o tempo que precisou para organizar o que ia fazer. Depois se levantou, se trocou
Foi até o quarto verificar as crianças, ajeitou o cobertor de Pedro que havia escorregado e saiu. O aeroporto de Porto Alegre estava com um movimento de início de dia, aquela combinação de gente com pressa e gente ainda adormecida em pé, com xícaras de café da máquina e malas com rodinhas barulhentas. Valentina chegou acompanhada do Dr. Henrique e de uma advogada criminal que havia integrado a equipe nas últimas 2 semanas, uma mulher de 40 anos chamada Dra. Renata Salavi, que tinha o jeito de quem não se impressiona com nada, mas presta atenção em tudo. Isadora estava sentada numa das cadeiras do saguão de desembarque, com a mala grande ao lado e 2 agentes da segurança aeroportuária discretamente posicionados perto da porta. Ela estava com roupas de viagem, calça preta, casaco bege, aquele cuidado de sempre com a aparência que não cedia nem em circunstâncias como essa. Quando Valentina entrou no saguão, Isadora levantou os olhos e ficou absolutamente imóvel por um segundo, como quem está recalculando muito rápido. Valentina foi até ela e ficou de pé a 2 metros. Não havia lugar para se sentar na frente dela, então ficou de pé, Isadora disse, com a voz que ela usava para as situações que precisavam parecer controladas. Eu não tenho nada a dizer para você aqui. Valentina disse, eu sei. Eu também não vim para ouvir. Vim para te dizer que a Dra. Renata vai apresentar o mandado agora. Isadora disse, vocês não têm nada contra mim. A contestação do testamento é um direito legal. Valentina disse, a contestação, sim. O laudo médico falsificado que o seu advogado apresentou, não. Isadora ficou em silêncio. Valentina disse, você sabia que o laudo era falso quando autorizou que fosse apresentado. Há um e-mail seu para o advogado pedindo que ele procurasse alguém que assinasse o laudo no prazo. Isadora disse, eu não sei do que você está falando. A voz estava firme, mas havia alguma coisa nos ombros, uma tensão que não estava lá antes. Valentina disse, a nota promissória que você comprou. Você a adquiriu através de uma empresa de fachada, usando informações privilegiadas sobre o estado de saúde do meu avô, que foram obtidas de forma irregular. Temos os registros da corretora e o depoimento do corretor. Isadora abriu a boca. Valentina disse, não agora, Isadora. Agora é a vez da Dra. Renata. A Dra. Renata deu um passo à frente, apresentou o documento e explicou em termos claros e jurídicos o que estava sendo formalizado. Isadora ouviu com aquela rigidez de quem está decidindo, em tempo real, se vai continuar resistindo ou vai mudar de estratégia. Quando a Dra. Renata terminou, Isadora disse, eu quero o meu advogado. A Dra. Renata disse, é o seu direito. Você vai ter acesso ao seu advogado em seguida. Então Isadora fez algo que Valentina não havia calculado completamente. Ela se virou diretamente para Valentina, passando por cima de todos os protocolos, e disse em voz baixa, mas completamente audível, você sabe que ele não te ama do jeito que você quer. Você sabe que o que ele sente é culpa. Culpa não é amor. Valentina ficou muito quieta por um segundo. Depois disse, você está certa que eu sei a diferença entre culpa e amor. E isso é exatamente porque essa conversa não é sobre o Rafael. É sobre você, e o que você vai responder por. Isadora tentou dizer mais alguma coisa. O agente de segurança fez um gesto gentil, mas inequívoco na direção da porta. Isadora pegou a bolsa, deixou a mala onde estava e seguiu com uma postura que tentava manter a dignidade de forma que era mais trágica do que digna de admiração. Na porta, ela parou por um segundo sem virar completamente, apenas o suficiente para que Valentina visse o perfil, e então passou pela porta e sumiu do campo de visão. Valentina ficou olhando para a porta fechada por um momento. O Dr. Henrique estava ao lado dela. Ele disse, com aquela voz neutra que ela havia aprendido a ler como aprovação, foi exatamente como precisava ser. Ela disse, não foi bonito. Ele disse, não precisava ser bonito. Precisava ser feito. Valentina disse, sim, e foi buscar um café. Cena segundo. O corredor, a porta, a neve de novo. Ela chegou ao apartamento às 4 da tarde. As crianças estavam com Cláudia no parque próximo, porque o dia havia aberto com uma luz de inverno surpreendentemente suave, e Cláudia havia decidido que ar frio era bom para todo mundo. O apartamento estava quieto, com a mesa da cozinha coberta dos papéis do processo e a chaleira ainda morna no fogão. Valentina estava sentada com uma xícara de chá, lendo um relatório do Grupo Serrano que havia chegado por e-mail naquela manhã,
quando ouviu passos no corredor. Passos que ela conhecia, não porque fossem inconfundíveis de forma objetiva, mas porque havia 4 anos que ela os havia ouvido em assoalhos de madeira e corredores de mármore, e às vezes tarde da noite quando ele não conseguia dormir e andava pela casa sem acender as luzes. Ela ficou parada, ouvindo. Os passos pararam na frente da porta. Houve um silêncio. Depois uma batida, não forte, o tipo de batida de quem não tem certeza se deveria estar ali, mas está. Ela não abriu. Ficou com as mãos em volta da xícara e ficou ouvindo. Lá fora, Rafael ficou em silêncio por um momento. Então ela ouviu a voz dele, baixa, através da madeira da porta. Eu sei que você está aí. Ela não respondeu. Ele disse, eu não vim pedir nada. Ela não respondeu. Ele disse, eu vim porque havia um lugar e havia uma noite, e havia neve, e eu não entendi isso na hora em que aconteceu. Ela ficou muito quieta. Ele disse, você pode não abrir essa porta. Eu não tenho direito de pedir que abra, mas eu preciso ficar aqui um tempo. Ela ficou ouvindo, e então ouviu o som que não havia esperado, o som de alguém se sentando no chão. Não dramaticamente, não de joelhos como num gesto teatral, mas o som de alguém que simplesmente dobra as pernas e senta no chão frio de um corredor de prédio velho, porque é isso que está disponível, e é isso que ele estava disposto a fazer. Valentina ficou sentada no lado de dentro por um longo tempo. Pensou em Isadora dizendo que era culpa, não amor. Pensou nas 5 figuras no desenho de Isabela. Pensou na voz de Rafael na audiência, ouvindo os documentos sendo lidos, com aquela expressão que ela havia percebido de canto de olho sem querer olhar diretamente. Pensou em 4 anos de silêncio, que havia achado que eram generosidade e que haviam sido também uma forma de covardia, porque era mais fácil não confrontar do que arriscar perder o que ela havia achado que estava construindo. Ela não havia perdido apenas Rafael naquela noite na neve. Ela havia perdido a versão de si mesma que achava que ficar pequena era uma estratégia de sobrevivência. Lá fora, Rafael estava sentado no chão do corredor e não havia dito mais nada. Ela podia sentir a presença dele como se houvesse algo de físico naquele silêncio. Alguma coisa que ocupava espaço mesmo através de uma porta fechada. Ela se levantou. Foi até a porta. Ficou parada com a mão na maçaneta por um momento que foi um momento de verdade, não uma hesitação dramática, mas o tipo de pausa que acontece quando você está prestes a fazer algo que não tem como desfazer e está sendo honesta sobre isso. Abriu a porta. Rafael estava sentado no chão, com as costas contra a parede do corredor, os joelhos dobrados, paletó amassado. Ele levantou os olhos para ela. Havia algo diferente nesses olhos do que na última vez que ela havia olhado diretamente para eles. Algo que ela identificou depois de um segundo como a ausência de certeza, porque Rafael Cavalcante havia passado a vida com certeza sobre tudo, e essa certeza havia sido a ferramenta com que havia feito muitas coisas boas e havia destruído outras. Ela ficou parada na soleira da porta. Não o convidou para entrar. Ele não pediu para entrar. Ficaram assim por um momento. Então ele disse, você ficou quanto tempo sentada no banco de pedra antes de ir embora? Ela disse, o suficiente para entender que não estava voltando. Ele disse, eu abri a janela e vi você saindo com as crianças. Eu vi e não fiz nada. Ela disse, eu sei. Ele disse, eu não consigo explicar isso de uma forma que faça sentido, porque não faz sentido. Ela disse, não precisa fazer sentido. Faz parte do que aconteceu. Ele disse, você me odiou? Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, não. Isso foi o mais difícil. Seria mais simples. Ele disse, para mim também seria mais simples. Ela disse, o que seria mais simples para você, Rafael? Ele disse, se eu te odiasse, se você fosse o que eu disse que era. Ele fez uma pausa. Disse, eu estava errado sobre quase tudo. Ela disse, não quase tudo. Ele disse, o que eu estava certo? Ela disse, você estava certo que havia uma conta que eu não havia revelado. Estava errado sobre o que isso significava. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois disse, posso levantar? Ela disse, é um corredor público. Ele disse, com algo que não era exatamente um sorriso, mas que era da mesma família. Sim, é. E se levantou, ficou de pé diante dela, da mesma altura de sempre, com aquele jeito de ocupar espaço físico que havia sido uma das primeiras coisas que ela havia notado nele, 5 anos atrás, numa tarde com chuva e uma mesa compartilhada. Ela disse, os filhos chegam em 40 minutos.
Ele disse, eu sei. Posso esperar? Ela disse, pode, mas você vai esperar aqui fora até eu dizer outra coisa. Ele disse, sim. Ela disse, Rafael. Ele disse, sim. Ela disse, da próxima vez que você achar que sabe o que está acontecendo sem ter perguntado, lembra desse corredor. Ele disse, com uma voz que tinha peso suficiente para ser levada a sério. Vou lembrar. Ela voltou para dentro. Não fechou a porta. Ele ficou no corredor. 35 minutos depois, os passos de Cláudia e das crianças apareceram no corredor, e Mateus viu o pai primeiro e disse o nome dele com o tipo de prazer de 4 anos que não tem ressentimento ainda e não precisa ter. Rafael agachou e abraçou os 3, o bebê no colo e as 2 crianças maiores de cada lado, e ficou assim por um tempo que foi mais longo do que Valentina havia esperado. Isabela perguntou, você vai jantar com a gente? Rafael olhou para Valentina por sobre a cabeça da filha. Valentina disse, se o seu pai quiser. Rafael disse, quero. Isabela disse, então entra. E entrou, sem mais cerimônia, puxando o pai pela manga. Cena 3ª. A mesa, o chá, as palavras que a gente finalmente diz. O jantar foi simples, porque o apartamento era simples e porque nenhum dos dois estava em condições de algo elaborado. Cláudia havia deixado uma panela de sopa na geladeira que precisava apenas ser aquecida, com aquele instinto dela de antecipar o que as pessoas vão precisar sem perguntar. As crianças jantaram com o apetite normal de quem passou a tarde no parque. Pedro adormeceu no colo de Rafael antes mesmo de o jantar terminar, com aquela confiança total de bebê que não distingue entre quem merece e quem não merece o peso de um filho dormindo nos braços. Cláudia foi embora depois de ajudar a colocar as crianças na cama, dando a Valentina um olhar que dizia tudo o que ela não ia dizer em voz alta, e fechou a porta do apartamento atrás de si com a descrição de quem está deixando um espaço que precisa ser ocupado de uma determinada forma. Valentina ficou na cozinha. Rafael estava sentado à mesa, onde os papéis do processo ainda estavam espalhados e onde a chaleira havia esquentado de novo. Ela colocou 2 xícaras na mesa e sentou do lado oposto, não da cadeira de sempre, mas da cadeira onde o Dr. Henrique havia sentado na semana anterior, o que a colocava diretamente em frente a Rafael. Ele olhou para as xícaras e disse, obrigado. Ela disse, é chá. Ele disse, tudo bem, e tomou. Houve um silêncio que não era o silêncio de antes, o silêncio pesado de coisas não ditas. Era um silêncio diferente, mais cansado, com menos defesas dentro. Rafael disse, o processo de divórcio. Ela disse, continua. Ele disse, eu sei, eu não vim para isso. Ela disse, eu sei por que você veio. Ele disse, então eu não preciso explicar. Ela disse, você pode explicar mesmo assim. Ele ficou olhando para a xícara por um momento. Então disse, eu passei 4 anos vendo você como uma coisa que eu havia decidido que você era, antes de olhar de verdade. Ela disse, sim. Ele disse, eu faço isso. Contudo, eu decido o que é e então trato como se fosse. Ela disse, sim. Ele disse, você me deixou fazer isso com você. Ela ficou quieta por um segundo. Então disse, eu também faço coisas. Ele disse, como o quê? Ela disse, eu fico quieta quando deveria falar. Acho que ficar quieta é uma forma de cuidar das pessoas, mas às vezes é uma forma de não arriscar. Ele disse, o aporte de 2021. Ela disse, eu precisava que você me amasse sem saber. Ele disse, e agora que eu sei? Ela disse, agora é diferente. Ele disse, diferente como? Ela disse, agora eu sei que você sabe. E você vai ter que construir alguma coisa com esse conhecimento ou vai ter que ser honesto que não consegue. E eu vou ter que ver o que você constrói antes de decidir qualquer coisa. Ele ficou olhando para ela. Disse, isso é justo. Ela disse, não é sobre ser justo, é sobre ser real. Ele disse, posso fazer uma coisa real agora? Ela disse, depende do que é. Ele disse, posso pedir desculpas de um jeito que não seja só uma palavra? Ela disse, pode tentar. Ele disse, eu deixei você e os meus filhos na neve, não porque eu estava com raiva, ou pelo menos não só por isso. Fiz porque eu precisava sentir que estava no controle de alguma coisa, e você era a pessoa que eu achei que podia controlar sem consequência. Eu estava errado, sobretudo nessa frase. Ela ficou em silêncio. Ele disse, e antes disso, por 4 anos,
Eu preferi a versão de você que me dava poder de decidir sobre a sua vida em vez da versão real. A versão real é mais do que eu havia calculado. Ela disse, ela é, sim. Ele disse, eu sei. E ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma voz que era mais quieta do que qualquer outra coisa que ele havia dito naquela noite, eu sou capaz de aprender com isso? Ela disse, eu não sei. Ele disse, eu também não sei. Mas posso tentar descobrir, se você deixar. Ela disse, eu não vou deixar você tentar descobrir dentro da minha vida como se fosse um experimento. Ele disse, não é o que eu quis dizer. Ela disse, eu sei, por isso eu ainda estou sentada aqui. O chá havia esfriado. Lá fora, Gramado estava quieta com aquela quietude de cidade pequena depois das 10 da noite, com o frio de julho ainda presente, mas sem neve naquela noite, apenas o frio seco que tornava o ar mais limpo e a luz das ruas mais nítida pelas janelas. Rafael disse, o processo vai demorar. Ela disse, sim. Ele disse, enquanto ele dura, posso estar presente de verdade, para as crianças e para o que mais você precisar. Ela disse, as crianças, sim. O resto a gente vai ver. Ele disse, tudo bem. Ela disse, Rafael. Ele disse, sim. Ela disse, da próxima vez que você ligar e eu não atender, não é porque eu não tenho nada a dizer. É porque eu estou escolhendo o momento. Ele disse, eu vou esperar o momento. Ela disse, boa. Então ela se levantou, levou as xícaras para a pia e disse que ele podia sair pela porta da frente que ela ia deixar aberta. Ele se levantou. Foi até a porta. Parou na soleira sem drama, sem gestos longos. Disse, a casa nova. A Isabela me contou que você está pensando em construir uma casa nova. Valentina disse, estou. Ele disse, ela disse que eu podia ajudar. Valentina ficou em silêncio por um segundo. Então disse, ela tem 6 anos e toma decisões por conta própria. Ele disse, é filha sua. Valentina disse, é sua também. Ele disse, então posso? Ela ficou olhando para ele por um momento, para aquele homem que havia sido muitas coisas erradas e algumas coisas certas e que estava de pé na sua porta com a honestidade suficiente para não fingir que havia resolvido tudo, mas com a presença suficiente para estar ali mesmo, acima. Ela disse, a gente vê. Ele disse, é suficiente. E saiu. Ela fechou a porta. Foi verificar as crianças, as 3 figuras adormecidas no quarto pequeno. Voltou para a cozinha, lavou as xícaras, apagou a luz, foi até a janela e ficou olhando para a rua de Gramado por um momento, para os pinheiros na calçada de frente, para a luz fria da noite. Não havia neve naquela noite, mas havia clareza suficiente para ver tudo com nitidez, e às vezes isso é mais do que neve, porque neve cobre e clareza revela, e Valentina Serrano havia passado tempo demais deixando as coisas cobertas. Ela foi dormir. Na segunda-feira seguinte, o juiz indeferiu a contestação de Isadora com uma decisão de 6 páginas que descrevia, em linguagem jurídica precisa, cada ponto da argumentação fraudulenta e as razões pelas quais não se sustentavam. A transferência da herança foi confirmada. O grupo Serrano passou formalmente para o nome de Valentina Serrano, sem modificador de casamento, porque ela havia pedido ao Dr. Henrique que fizesse assim, e ele havia dito que era o direito dela, e ela havia dito que sabia. Isadora respondeu a 2 acusações formais. O processo seria longo, porque os processos são longos, mas havia evidências suficientes para que o caminho fosse claro. O processo de divórcio entre Valentina e Rafael levou 5 meses para ser finalizado. Nos 5 meses, ele apareceu todas as semanas, pontual, para buscar e devolver as crianças. Apareceu sem ser convidado 2 vezes, quando havia coisas que precisavam ser consertadas no apartamento. Apareceu no aniversário de Mateus com um bolo que ele havia feito com a ajuda duvidosa de Isabela, com glacê irregulares e uma vela que estava levemente torta, e que Valentina olhou por um segundo antes de rir, o tipo de riso que sai de verdade sem que a pessoa planeje, e então se compôs e disse que o bolo estava bom. A casa nova foi começada num sábado de outubro, com o sol do começo da primavera no Rio Grande do Sul, aquela luz que é diferente de qualquer outra luz porque tem tanto inverno por trás dela que cada raio parece conquistado. Valentina estava olhando para o terreno, com as plantas da casa na mão, quando Rafael chegou com as crianças e uma caixa de ferramentas que ele claramente havia comprado especificamente para aquela ocasião porque estava nova.
Isabela foi a primeira a correr para o terreno. Mateus a seguiu. Pedro, que havia aprendido a andar há 2 semanas e ainda não havia dominado completamente a arte de não cair, foi atrás dos dois com aquela determinação de alguém que sabe exatamente para onde quer ir mesmo sem saber ainda como chegar. Rafael ficou de pé ao lado de Valentina. Disse: "As plantas." Ela estendeu. Ele olhou por um longo tempo, com aquela atenção que ele tinha para detalhes quando estava presente de verdade e não apenas presente de corpo. Disse: "Você deixou espaço para uma horta nos fundos." Ela disse: "Isabela pediu." Ele disse: "Claro que pediu." Ficaram em silêncio por um momento, olhando para as crianças no terreno, para o gramado ainda sem construção, para as árvores ao fundo que fariam sombra no verão. Ele disse: "É boa, a planta." Ela disse: "Eu sei." Ele disse: "Posso colocar a primeira pedra?" Ela disse: "Você pode colocar uma pedra." Ele disse: "Qual?" Ela ficou olhando para ele. Então disse: "A do quarto das crianças." Ele disse: "Por que esse?" Ela disse: "Porque é o lugar que a gente não pode errar." Ele ficou olhando para ela por um momento. Disse: "Tudo bem." E foi buscar a pá. Valentina ficou olhando para o terreno, para os 3 filhos que estavam no meio do gramado, fazendo algo que só eles entendiam e que parecia muito importante para todos os 3. O sol de outubro no Rio Grande do Sul era quente suficiente para que o casaco estivesse desnecessário, mas presente suficiente para que ela ainda o mantivesse, porque era esse o tipo de dia que ficava na memória, não pelo que havia acontecido, mas pela qualidade da luz, pela temperatura do ar, pelo cheiro de terra recém-aberta que chegava do terreno. Ela havia sido expulsa de uma casa na neve, estava construindo outra, e havia uma diferença absoluta entre essas 2 coisas que não precisava de nome, porque estava visível em cada detalhe. Nas plantas que ela havia escolhido sozinha, no terreno que estava no seu nome, nas crianças que corriam no gramado sem sapatos, no homem que estava do outro lado do terreno com uma pá que havia comprado novo, tentando descobrir como se colocava a primeira pedra de alguma coisa que ele havia demorado tempo demais para entender que queria ajudar a construir. Ela dobrou as plantas, colocou embaixo do braço e foi ajudar a marcar o perímetro do quarto das crianças.